Engrandecido seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a todos com a graciosa paz de Cristo Jesus, amém? Cadê os crentes que dá glória a Deus, já chegaram? Você veio adorar juntamente comigo nesta noite, porque Ele está aqui, o dono da festa, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, aquele a qual é adorado nos quatro cantos desta terra. Meus amados irmãos, 12 anos de ágape, eu louvo a Deus pela sua oportunidade de estar nesse púlpito. Deixa eu ir aqui para das crianças, né? Que não vai dar para mim ler, a letra é bem pequenininha. Engrandecido seja Deus. E eu sinto muito honrado estar aqui com vocês, estar revendo, né, alguns pastores, alguns amigos também. Velhos amigos não, né? Ver o Tauan aí, ver o Tiaguinho, meu Deus do céu, esses meninos estão comendo, né, maisena, não é fermento mesmo, estão crescendo demais. Mas é assim, a obra do Senhor, ela não para. Ela conta comigo e com você, mas se você não pular em cima desse trem e acompanhar a carruagem, você vai ficar para trás e depois você vai se arrepender de não ter posto a mão no arado, de não ter feito mais para o Senhor Jesus, porque tudo aquilo que nós vamos fazer para o Senhor, igreja, ainda é pouco, pelo que Ele fez por nós, entregando o seu Filho amado, né? Hoje é o terceiro dia, né? Em nome do Senhor Jesus, esse coral maravilhoso, né? Embaixadores de Sião, que Deus possa abençoar a vida de vocês. O pastor Tiago que nos convidou, eu acho que ele pensava que a gente não tinha coragem, né? Mas ele não sabe que a gente é doido e meio, né? E nós estamos hoje aqui para dizer que Deus é bom e maravilhoso. E onde o pastor Isaac estava aqui, e ele pregou sobre a unidade. Mas não tem propósito nenhum de Deus unir vocês aqui dentro, para vocês também novamente sair aí afora. Olha aí. Até parece eu agora, né? Pretinho. E não tem propósito nenhum do Senhor de trazer vocês aqui, unir vocês aqui, para vocês sair aí fora. Porque aqui, se não é o quartel general do nosso Senhor Jesus Cristo, e você hoje foi alistado para estar recebendo novas instruções para o corpo que você faz parte e eu faço parte, a qual um dia todos nós reinaremos juntamente com o Senhor no céu de glória. Amém? Amém? Oh, glória a Deus. Meus amados irmãos, e hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre a importância da unidade, mas também sobre a importância da oração. Nós podemos estar unidos aqui for, pode haver várias distrações, mas tem uma delas que não pode faltar no nosso meio, que é a oração. A minha mãe disse que a oração ela é a chave da bênção, a chave que abre os céus. Muitas vezes nós queremos receber algo do Senhor, uma bênção, mas nós não queremos orar. E sem oração não há vitória. A oração ainda, ela é a chave que abre os céus, do antigo, no novo e no atual testamento, que é a qual eu e você, nós pregamos e nós cremos verdadeiramente. Eu te convido hoje, nesta noite, você que trouxe aí o seu exemplar da Bíblia Sagrada, você que está juntamente comigo aqui, não só em espírito, mas também em corpo, como tem irmãos que estão nos assistindo aqui hoje, virtual, abre a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, nós vamos falar o efeito da oração, de uma igreja unida, de uma igreja que vai vencer, porque a igreja unida, ela saqueia o inferno, a igreja unida, o diabo não paralisa ela, mas também a igreja que está em oração, porque sem oração nós não buscamos a verdadeira intimidade com o Senhor. Se você ler a palavra e não orar, irmão, é igual um pássaro que só está voando com uma asa. Você está fazendo muito esforço, enquanto você tem a outra para exercitar. Então é a leitura e a oração, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, nós vamos explanar um pouco essa palavra, e nós vamos contar a história de um grande homem da igreja, um grande apóstolo, um grande homem de Deus, conhecido como Pedro, porque Pedro, irmão, a Bíblia vai dizer que foi um homem muito perseguido,
mas não pelo que ele era, mas por quem ele pregava. Muitas vezes você não entende a perseguição sobre a sua casa, a perseguição sobre a sua vida, não é pelo que você é, mas pelo aquilo que você prega sobre este altar. Amém? Apóstolo, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5, vai dizer assim a palavra do Senhor. E Pedro estava encarcerado, mas a igreja jazia em contínuas oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro fazia o quê? Dormia. Pedro dormia entre dois soldados, preso por duas correntes. Então sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu naquela prisão. E ele tocou em Pedro no lado e despertou e lhe disse: levanta-te depressa. E caindo-lhe das suas mãos a correntes, o anjo lhe disse: cinge-te e calças as tuas alpargatas. E ele assim fez, e disse-lhe mais o anjo: lança às tuas costas a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, sem saber o que estava acontecendo por meio do anjo, se era real, pois pensava que se tratava de uma visão. E quando passou pela primeira e pela segunda guarda, chegando à porta de ferro que dá para a cidade, o qual lhe abriu por si própria. Depois que saíram caminhando por uma rua, logo o anjo se apartou dele. Pedro, tomando-se, agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Amém? Glória a Deus. Olha o efeito da oração quando a igreja ela está unida. Deus não nos trouxe aqui somente para nós se unir, mas Deus nos trouxe aqui para nós orarmos ao seu santo nome. Deus nos reuniu nesse lugar para nós darmos honra, glória, louvor, reverência àquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Interessante, irmão, que essa passagem, enquanto Pedro estava preso, a Bíblia vai dizer que nada daquilo roubou o sono de Pedro. Muitas vezes, né, você está em casa, você quer dormir, o filho está fora, e você passa a noite todinha, ó, espiando pelo buraco, aquele olho mágico, né, preocupado, ansioso com o seu filho que não voltou. A Bíblia vai dizer que no dia seguinte, naquele dia, com a passagem que nós lemos, Pedro, ele seria morto. Mas Pedro, nós vamos ver uma confiança. Por quê? Porque Pedro tinha intimidade com Deus, que pode fazer todas as coisas sobre a nossa vida. Pedro no dia seguinte ia morrer, mas um dia antes Pedro estava dormindo, estava descansando, ele estava confiante no Senhor. Mas também no mesmo ponto de partida, enquanto Pedro estava encarcerado, o que a igreja estava fazendo? A igreja estava orando. Por isso que Deus te trouxe hoje aqui, para nós juntos reunirmos e orarmos por quem está encarcerado lá fora, pelos que estão presos lá fora, a qual a igreja tem a incumbência, a responsabilidade como um corpo, de orar pelos que estão afora dessas portas. Deus não só trouxe você aqui, porque você também não só é importante para o Senhor, mas também você faz parte de um corpo que segue vivo, mesmo depois de 2000 anos atrás, a qual o Senhor ele veio para fazer este corpo unidos. Quando nós olhamos, irmão, para a vida de Pedro, nós vemos um homem que tinha verdadeiramente confiança no Senhor Jesus. Eu quero te dizer hoje, qual é a prisão que você se encontra?
Hoje, qual é a prisão que tem roubado o seu sono? Hoje, qual é a prisão que tem roubado a sua paz? Eu quero te dizer, como corpo, nós vamos lutar juntos através da oração em Cristo Jesus. Você não está só, sabe por quê? Porque enquanto você está aqui, um dia você estava lá fora, mas alguém estava aqui dentro, orando pela sua vida. Um dia como eu, você era encarcerado, você era um prisioneiro do mundo aí fora, mas alguém estava pagando o preço aqui dentro, pela minha vida e pela sua vida. E olha nós aqui, um projeto que para o mundo era falido, mas para Deus Ele pode todas as coisas, naquele, aleluia, engrandecido seja Deus. Se você hoje está sentado aqui, nesta cadeira, é porque você é fruto de uma oração, de uma igreja que buscava o Senhor, e que ainda busca nesta noite, porque a palavra de Deus vai dizer que Ele é o mesmo, Ele não muda. E como o corpo, irmão, não pode andar uma parte lá na frente e outra parte lá atrás. Deus é tão lindo que no arrebatamento da igreja vamos todos subir junto. Imagina se subisse uns e depois os outros, todo mundo correndo para sentar na primeira cadeira, pastor Tiago. Eu que sou pequenininho, vamos imaginar, né? Lá não vai ser isso, todo mundo vai ser igual. Eu tentando olhar e ver assim, por que eu não subi logo? Mas Deus é tão perfeito, Ele te conhece, Ele te sonda, que todos nós chegaremos junto ao encontro do noivo. Aleluia, engrandecido seja Deus. A Bíblia vai dizer que quando Pedro estava preso, tinha uma igreja que orava pela vida de Pedro. Você sabia que você hoje tem essa responsabilidade como igreja, de estar orando? Deus te uniu hoje aqui como um corpo, porque você como um corpo, você é mais forte do que só como um membro. Você como um corpo, você é mais forte do que você separado ou dividido aí afora. Mas você como um corpo, você tem uma cabeça. Todo corpo tem uma cabeça, tem uma diretriz, tem alguém que manda, aleluia, glória a Deus, as ordens. Sabe quem é que dá as ordens aqui? Não é o pastor Tiago, não é os irmãos, não é o diácono. Quem dá ordem aqui é o Senhor Jeová. Como foi louvado neste lugar, nesta noite, Deus, Ele te conhece. E você poderia estar em outros lugares, mas você escolheu essa parte. E hoje é a melhor parte do seu dia. Não foi o dia que você foi na lotérica, meu irmão, receber dinheiro no banco, mas a melhor parte que você vai usufruir nesta noite, nesse dia de hoje, é você receber a palavra de Deus. E quando eu olho para Pedro, eu imagino, se fosse nos dias de hoje, né? Fosse alguns irmãos que eu conheço ali meio atribulados, já tinha ligado para meia dúzia de crente, já tinha convidado por um dos irmãos, pastor Tiago, ter ido até a sua casa para fazer uma campanha, mas a Bíblia vai dizer que Pedro confiava no seu Senhor. Sabe o que é que ele fazia? Ele dormia. Ele confiava de um tal ponto que mesmo ele sabendo que ele ia ser morto, ele tinha confiança que Deus ia guardar a sua vida. Enquanto isso, lá fora, a igreja orava ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que a igreja orava na casa de uma certa mulher, a qual, quando a Bíblia vai dizer que quando o anjo chega até a Pedro, o anjo, sabe o que ele faz? Ele cutuca. Cutuca esse irmão que está perto do teu lado e assim: ei, acorda! Tu está dormindo? Deus, Ele te quer acordado, crente, né? Tem uns irmãos que eu conheço que é só misericórdia. Ele dá uma falhada assim, ó. Só sacoda quando o irmão diz amém, amém e amém. Ei, Deus não te quer dormindo, Deus te quer acordado, Deus te quer vivo, perceptível, para que você venha receber a palavra de Deus verdadeiramente, para que você não venha perder nenhuma parte, né? Sabia que Deus, Ele está lá no céu, esse exato momento, contemplando a igreja que está tão aqui, tão bonita, tão unida, porque aqui não tem placa, aqui nós somos um só corpo, porque a igreja lá no céu não vai haver divisões, a igreja lá no céu, ela vai ser uma só, ela vai ser a noiva do Cordeiro. Aleluia, engrandecido seja Deus. Enquanto Pedro dormia, a igreja orava. Eu não sei você, mas uma vez eu me acordei, eu tive um medo terrível.
estava nesse mundo errante, eu só acordei com a minha mãe, com o envelope da igreja, orando sobre a minha cabeça. Naquela mesma hora, estava tudo apagado dentro de casa. Quando eu olho, vejo só aquele vulto com a mão sobre a minha cabeça. Eu pensava que naquela mesma hora, eu pensava que ia sair do corpo. Mas sabe o que é, irmão? É a oração. Se você orar por alguém, por mais que ele esteja dormindo, a sua oração, ela é conectada com o trono do Pai. A sua oração, por mais que você não esteja perto dela, a sua oração, ela é subida até o alto, até o primeiro, segundo, terceiro céu, e chega até o trono do Senhor. A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que enquanto Pedro dormia, olha aí, enquanto Pedro dormia encarcerado, a igreja orava, ficava acordada, orando por Pedro. E a Bíblia vai dizer que o anjo cutucou Pedro e disse: Pedro, te levanta. Mas na hora que Pedro se levanta, as correntes que aprisionavam Pedro caíram na mesma hora por terra. Deixa eu te dizer, enquanto a igreja se levanta em oração, as cadeias, as prisões, as portas que estavam fechadas, elas se abrem instantaneamente, porque Deus tem todo o poder para curar, para salvar e para libertar. Ainda que esteja morto, viverás. Aleluia. Engrandecido seja Deus. Na hora que Pedro se levanta, as correntes caem ao chão, não porque ali chegou o chaveiro, mas porque ali chegou o anjo para trazer a resposta da oração da igreja. Sabia que a oração, toda a oração feita pelo crente, ela está sendo registrada lá no céu. Tem oração, irmão, que é aquela planta igual uma semente, que ela demora mais a brotar. Mas tem oração, irmão, que a Bíblia vai dizer que ela é instantânea, na mesma hora ela acontece sobre a sua vida. Eu quero que você entenda hoje, nesta noite, Deus te uniu hoje, como igreja, como corpo, para você orar pelos que ainda estão lá fora, pelos que ainda estão preso. E o interessante é que quando Pedro, ele cinge, veste a sua sandália, veste a sua roupa, bota a sua capa, quando ele sai, ele pensava que estava vivendo uma ilusão. É o que muitos estão vivendo lá fora. Eles estão vivendo uma ilusão passageira. Mas a Bíblia vai dizer que quando Pedro caiu de si, ele olhou: vixe, eu não estou dormindo, eu estou vivendo verdadeiramente os planos e os projetos de Deus para a minha vida. Muitas das vezes alguém olha para nós e diz: esses crentes é tudo maluco. 12 horas está orando, 3 horas da tarde está no ciclo de oração, mas não entende, irmão, que ele não entende de onde que Deus nos tirou. Ele não entende o que Deus fez sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E não tem nada que nós possamos fazer que venha ser grato àquilo, tudo que Deus fez sobre a nossa vida. Quando Pedro bate no portão, quem abre a porta? Uma menina, por nome Rod. Rod quer dizer rosas. Cadê as rosas de Jesus nessa noite, nesse lugar aqui? Que vai estar disposto a abrir hoje a porta do seu coração, que vai estar disposto hoje a abrir a porta da sua casa, da sua vida, para que as promessas de Deus possam entrar pelas portas da frente da tua casa. Porque a gente dizemos lá em Quixadá, irmão, Deus, o diabo, ele não precisa de uma porta aberta, ele só precisa de uma brecha. Mas Deus não, ele não é o salteador, ele não é um ladrão. Ele não entra se ele não for convidado, ele só entra se ele for convidado. Deixa eu te dizer, muitas vezes você ora aqui na igreja, chega na sua casa, você ora e não sente mais a mesma presença que você sente aqui na igreja. Eu quero te dizer, tem algo errado com a tua vida, meu irmão. Porque o mesmo Deus que responde a oração aqui, é o mesmo Deus que te visita dentro da tua casa, é o mesmo Deus que te visita dentro do carro quando você faz uma oração. Eu quero te dizer, ei, faça da sua casa um ambiente de glória, faça da sua casa uma casa de oração. Aleluia, engrandecido seja Deus. Quando Pedro bateu na porta, naqueles portões ali, a menina viu e conheceu. A Bíblia vai dizer que a menina conheceu a voz de Pedro. Quando ela correu para dentro, disseram: ei, Pedro está aí fora, ele está chamando, está batendo na porta para ele entrar. E a Bíblia vai nos contar que todos aqueles que estavam dizendo: rapaz, essa menina está vendo, é coisa, que história é essa? Pedro está preso.
Irmão, o teu milagre, ele não está preso. O teu milagre está nas mãos do Senhor Jesus. A tua casa, a tua família, ela não está na mão de ninguém, ela está nas mãos daquele que tem todo o poder sobre a tua casa, aquele que tem todo o poder sobre a tua vida. Aleluia, engrandecido seja Deus. Quando Pedro, ele bateu aquela menina, disse que é Pedro, nem aqueles que estavam orando acreditaram. Muitas vezes a gente quer orar ao Senhor e diz: Senhor, eu sei que tu vai fazer, eu sei que não é para agora. Deixa eu te dizer, se Deus quiser fazer agora, Ele faz. Se Ele quiser fazer amanhã, Ele faz. Se Ele quiser fazer depois da manhã, Ele faz. Mas se Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir sobre a tua casa, sobre a tua vida. A Bíblia vai dizer que aqueles homens, aquelas pessoas que estavam reunidas, a igreja, na casa daquele homem, daquela mulher, quando disseram, aquela menina disseram que era Pedro, disseram: não pode, Pedro está encarcerado. Deixa eu te dizer, não há cadeias, não há ferrolhos, não há portas de bronze que possa impedir de Deus entrar em todo o ambiente. Tu se lembra de Paulo e Silas? Paulo e Silas olhou para o outro e disse: rapaz, a gente foi orar pelaquela menina, olha aí o que aconteceu com a gente estamos pagando um preço, fomos chicoteados, fomos envergonhados, mas um olhou para o outro e começou a o quê? Adorar o Senhor. Porque a Bíblia vai dizer, aleluia, glória a Deus: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu se farei presente. Aqui tem quanto? Tem mais de 2, tem mais de 3, tem mais de 10, tem mais de 20. Você veio adorar comigo, adore ao Senhor, porque Ele está aqui, Ele quer receber a nossa adoração, Ele quer receber o nosso louvor, o nosso cântico. Enquanto você adora, Deus está movendo. Deus está movendo aquilo que é espiritual ao teu favor. Deus está movendo aquela porta, Deus está movendo as cadeias, as correntes que aprisionam o teu ente querido. Aquilo que para você é perda, para Deus é ganho, irmão. Muitas vezes nós não estamos enxergando como Deus quer fazer na nossa vida, porque Deus sabe trabalhar e não cabe a eu e você ensinar Deus a trabalhar. Cabe eu e você, sabe fazer o quê? Como Pedro. Se Ele disse que vinha, Ele vai vir. Pois eu vou tirar um cochilo, porque quando Ele chegar, Ele vai me acordar para eu sair deste ambiente que me aprisiona. Sabe por quê? Porque todo ambiente que te aprisiona, Deus, Ele vai te tirar desta prisão. Todo ambiente que te neutraliza, Deus vai tirar a tua casa. Deus vai tirar os planos, os projetos que estão parados. E Ele é um Deus de vida. Deus não é um Deus morto, Ele está vivo. E a Bíblia vai dizer que Ele é o pão da vida. Você chegou aqui com fome, com sede, Ele é o alimento para a tua vida. Se você chegou aqui aprisionado, Ele não é o chaveiro não, mas Ele tem a chave que abre a porta e ninguém fecha. Mas também quando Ele fecha, irmão, não tem chaveiro que abra a porta que Ele tranca. Porque eu quero te dizer nessa noite, toda oração, ela é respondida. Passou a minha oração, eu fiz e ela não foi respondida. A Bíblia vai dizer: pedis e não recebeis, porque pedides mal. E hoje eu quero que você entenda, você vai hoje corrigir. Se você tem feito alguma oração e você está pedindo mal hoje, você vai perguntar ao Senhor aonde você está errando. Por que não aconteceu? Porque não se cumpriu ainda, porque talvez você esteja orando de alguma forma errada. E lá no céu, irmão, não tem lugar para o que é errado, para aquilo que é imperfeito, para aquilo que tem defeito. Lá no céu é perfeito, a qual a Bíblia vai dizer que os anjos cantam continuamente dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando Pedro ele sai, ele vai, sabe para onde, irmão? Ele não corre, ele poderia muito bem fugir, pastor Tiago, porque ele estava sendo perseguido. Naquele momento, a pessoa mais perseguida naquela cidade por Herodes era Pedro, porque Tiago, filho de Bartolomeu, já tinha sido morto. E a Bíblia vai dizer que em vez de Pedro correr para fora da cidade, Pedro ele escuta um povo barulhento, ele escuta um culto, aleluia. Ele diz: rapaz, está todo mundo dormindo, porque a Bíblia vai dizer que o anjo visitou Pedro na noite, enquanto os guardas estavam todos dormindo. O anjo do Senhor acordou Pedro, que também estava dormindo, e dizendo: Pedro, levanta, que tu vais sair desta prisão. Pedro, se levanta, porque eu vou te tirar dessa cadeia. Deixa eu te dizer, qual é a cadeia que você está enfrentando hoje? Qual é a prisão que você está enfrentando hoje?
Se Deus ele não tiver poder para te tirar dessa cadeia, mais ninguém pode te tirar. Se Deus não tiver poder para te libertar desta prisão, mais ninguém pode te libertar. Mas eu quero te dizer, nós servimos um Deus que é vivo, um Deus que é poderoso, e Ele tem poder sobre todas as coisas. Mateus capítulo 7, versículo 8 vai dizer: pedides e recebeis. Você está disposto hoje, nessa noite, mais uma vez pedir? Porque muitas vezes, irmão, nós somos especialistas, irmã Suiane, de orar e de pedir por alguém de fora. Mas eu quero te dizer, hoje é noite de você pedir por você. Hoje eu quero te dizer, talvez você orou por alguém que estava preso, por alguém que estava aprisionado. Mas eu quero te dizer, hoje é noite de você orar pela sua casa. Hoje é noite de você orar pelos seus sonhos. Você tem orado tanto pelos de fora, mas eu quero te dizer, hoje a oração é para a sua casa. Hoje a oração não é para longe. Hoje a oração não é para de fora. Hoje a oração é pela sua vida. Talvez você ore e tenha fé que Deus vai fazer na vida de alguém, e muitas vezes você não tem fé que Deus vai fazer na sua vida. Talvez você ore e disse: Senhor, tu chamou fulano, mas tu não chamou a eu. Deixa eu te dizer, Deus chamou a todos, vinde-se. Deus convida a todos nós para ir ao encontro dele. Mas eu quero te dizer, a Bíblia vai dizer que aquele que vem até a Cristo de maneira nenhuma ele lançará fora. Deixa eu te dizer, qual foi a última vez que você orou por você? Pastor, eu estava orando muito pelo meu esposo, eu estava orando muito pelo meu filho, estava orando muito pela enfermidade, mas deixa eu te dizer, e por você? Porque eu creio assim, irmão, que antes de Pedro dormir, ele orou ao Senhor e disse: Senhor, se tu me permitisse entrar aqui, é porque tu também vai providenciar uma saída. Porque todo deserto ele tem um começo, meio e fim. O deserto não é para sempre. O deserto sobre o povo de Israel era para durar 4 anos, durou 40, mas eles chegaram à promessa. Eles alcançaram de Deus. Talvez o deserto da sua vida, não sei quantos anos está passando hoje, mas eu quero te dizer, nessa escassez, Deus vai saciar a tua sede. Nem que ele tenha que jorrar água da rocha, nem que ele tenha que descer do céu o seu maná, mas eu quero te dizer, você não vai ficar nesse deserto, você não vai ficar nessa prisão. Deus vai te resgatar, Deus vai te tirar deste calabouço, Deus vai te tirar dessa solidão, dessa escuridade, porque a Bíblia vai dizer que quando o anjo chegou com ele, sabe também o que? A luz. E a luz que resplandece sobre essa igreja hoje aqui é a luz do Espírito Santo de Deus. O maior agente ativo hoje sobre a igreja, ele está hoje também neste lugar para fazer sobre a nossa vida acontecer os planos, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Quando eu olho, irmão, a Bíblia vai dizer que o povo orava, mas o povo não cria ao mesmo tempo. Eu não sei você, né? Mas muitas vezes a gente ora e diz: Senhor, tu sabe, eu vou fazer a oração aqui, mas eu acho que é meio impossível. Mas mesmo assim eu vou fazer. Eu imagino Deus olhando lá do céu rindo, dizendo: coitado, para mim isso aí não é nada. Para mim isso aí não é nada. Deixa eu te dizer, a partir de hoje, não ora mais duvidando não. A partir de hoje ora já crendo que você já recebeu a sua bênção, a sua vitória. Você não vai mais orar pedindo, mas você vai orar já desde hoje agradecendo a Deus, como se você já tivesse recebido do Senhor. A igreja orava na casa ali de João Marcos, da mãe de João Marcos. Ele estava pedindo: Senhor, visita ali o teu homem, visita ali o teu servo Pedro. E quando Deus manda Pedro ir até aquela casa, quando ele chega lá, muitos dizem: não, pode ser o anjo, pode ser o anjo, não é Pedro, porque Pedro está preso. Mas deixa eu te dizer, eu conheço um Deus que Ele não conhece prisões que Ele não possa te libertar. Eu conheço um Deus que não há enfermidades, não há doença, não há barreiras que possa parar Ele e limitar Ele, para Ele abençoar a minha vida e a tua vida. Você crê nessa noite nesse Deus todo-poderoso? Aleluia! Engrandecido seja Deus. Quando eu olho e vejo Pedro, a Bíblia vai dizer que Pedro disse, quando eles olharam e reconheceram que era Pedro, eles pegaram, todos eles se alegraram. E Pedro falou assim: cala, porque senão vai espalhar a notícia que eu estou solto, e ninguém pode saber até agora.
deixa eu te dizer, tem segredo na nossa vida que Deus vai fazer espalhar sobre a tua rua e sobre o teu bairro. Mas até então Deus está dizendo, fica um pouquinho mais calado, fica um pouquinho mais em silêncio, porque eu vou concluir todas as etapas. Porque nós servimos um Deus, irmão, que Ele não faz nada pela metade. Ele não faz nada por incompleto. Tudo que Deus faz, Ele faz perfeito. Ele não faz nada pela metade. A gente dizemos lá na igreja que Deus é tão grande, é tão grande, é tão grande, que quando Ele se levanta, todo o céu para ver o seu agir, o que Ele vai fazer. Eu quero te dizer nessa noite, Deus, Ele tem escutado a tua oração. E se a tua oração não tem sido respondida hoje, até hoje, eu te convido nessa noite, você, avaliar a sua oração e dizer, Senhor, onde é que eu estou errando? Porque eu não recebi ainda, porque não aconteceu, porque tem algo errado, Senhor. Eu entendi através da tua palavra que tem algo que eu preciso consertar na minha oração. Porque a oração, irmão, é um diálogo e você não pode falar com Deus de qualquer jeito. Você não pode falar com Deus de qualquer maneira. Você tem que saber conversar com o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Você tem que saber como pedir a Ele. Mas pastor, Deus conhece o intuito do meu coração, conhece. Mas Ele é um Deus zeloso. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você passa. Mas mesmo assim Ele quer um diálogo. Ele quer uma conversa comigo e com você. E quando eu vinha de Quixadá para cá, eu estava dirigindo o carro e conversando com o Senhor e dizendo, Senhor, quantas orações nós já fizemos nessa caminhada com Cristo, né? Eu acho que se a gente tivesse anotado a primeira, pastor Tiago, a primeira oração quando você fez, quando se converteu até hoje, imagina o tanto de oração que não tem lá no céu. E mesmo assim Deus conhece a tua oração. Mesmo assim Deus sabe qual é a hora de concretizar a sua bênção, a sua vitória sobre a sua vida. Eu imagino hoje Deus olhando e olhando para a nossa oração e disse, está certo, está orando, está, mas não é agora, vai passar mais um pouco, vai passar mais um tempo. Mas mesmo assim Deus manda aviso, não manda? A Bíblia vai dizer que Deus não faz nada que revele os seus profetas. A sua oração não pode ter sido respondida, mas mesmo assim Deus está dando sinais que está recebendo a tua oração. Mas mesmo assim Deus está mandando sinais que está escutando a tua oração, o teu clamor, e está chegando até o seu trono. Deixa eu dizer, não pare não de orar. Não desista não de orar, continue, porque o inferno inteiro quer impedir a tua adoração, a tua oração, mas o céu inteiro está de pés, para que você um dia, como eu também, possamos entrar nas bodas do Cordeiro e dizer, Senhor, valeu a pena a minha oração, Senhor, valeu a pena o preço que eu orei, valeu a pena as perseguições, as calúnias, as lutas, a dificuldade que eu passei, nada disso se compara com aquilo que Deus tem reservado para mim e para você lá no céu. Talvez você está olhando para o céu numa visão terrena, mas deixa eu te dizer, olhe para o céu como uma visão, como uma dimensão espiritual. Aquilo que tem reservado para mim e para você não se compara a nada daquilo que tem aqui para mim e para você, porque o que tem lá no céu reservado para nós, a Bíblia vai dizer que é muito maior do que eu e você podemos imaginar. Deus nos uniu aqui neste ambiente como igreja para nós orar pelos que estão encarcerados, pelos que estão presos, pelos que estão enfermos lá fora. Você sabia que um corpo unido ele é forte, mas um corpo desunido ele vai à ruína, como diz, ele vai a pique. Um corpo unido, fortalecido no Senhor em oração, ele tem poder para quando chegar lá fora, ele resgatar aqueles que estão aprisionados. Um corpo, irmão, ele pode ir, aleluia, glória a Deus, aonde um pé não pode. Um corpo ele pode ir aonde um membro separado ele não pode, mas um corpo unido, Deus sagrada da unidade. A Bíblia vai dizer no Salmo 133, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Essa união não é uma união fingida, não é uma união de 2 horas de culto, mas é uma união que aonde você passar, você vai cumprimentar o seu irmão e você vai dizer, Pai do Senhor, meu irmão. Porque tem gente que só dá Pai do Senhor na igreja, né? Né, pastor Tiago? Quando passa por alguém aí fora, esquece que é irmão. Eu quero dizer, a tua união aqui será a tua força para tu trabalhar
lá fora. Quando nós se unimos, se agrupamos aqui na casa do Senhor, nós se fortalecemos. Por isso que a Bíblia vai dizer, Romanos, capítulo 12, versículo 5, vai dizer que nós somos um. Irmão, a perca de um é a perca de todos, mas o ganho de um é também o ganho de todos. Deus não só quer dar ganho a um, mas Deus quer dar ganho a todo o seu corpo. Deus não quer só dar vitória a uns e outros não, mas Deus quer dar vitória a todos aqueles que estão unidos no propósito de ir morar no céu. Quando Deus envia o seu anjo para tirar o seu discípulo, o seu apóstolo, o seu irmão ali, Pedro, quando ele envia por quê, irmão? Porque Pedro, ele corria ali um grande perigo de morte. E nós também nos metemos em perigos de morte, mas mesmo assim, Deus nos visitou e nos guardou, nos livrou e nos tirou da sarjeta da morte, nos livrou das garras do diabo, para que eu e você hoje estivesse aqui tão lindo assim, como crente, servindo ao Senhor Jesus, né, pastor Sócrates? Porque quando nós era lá fora, quando nós estávamos no mundo, misericórdia, quando a gente olha para as fotos, a gente, Senhor, como Tu é bom conosco. Senhor, eu estava lá fora, eu pensava que era o rei da cocada preta, mas agora eu olho, que agora contigo eu sou a tua imagem, eu sou a tua semelhança. Agora eu resplandeço a verdadeira luz. Porque, irmão, aquele que tem Jesus, que aceita Jesus, ele fica mais bonito, fica mais alegre, ele fica mais saudável. Se era aquele irmão que mal saía de casa, agora ele não perde mais um compromisso na igreja. Se era aquele irmão que andava parecendo Osana Bilada, agora não, ele agora arruma a barba, arruma o cabelo, fica charmoso, fica lindo e está aqui no culto dos varões dizendo, glória a Deus, aleluia. Está chegando aqui perante o pastor Tiago, está dizendo, pastor, eu quero servir, pastor, eu quero ser útil no corpo do Senhor, eu não quero ser um membro mirrado, eu não quero ser um membro frágil, eu quero ser um membro que participa do movimento deste corpo. Irmão, sou 12 anos. Até aqui Deus conservou, até aqui Deus uniu a igreja 12 anos. Mas é a hora, irmão, da igreja romper as paredes. É a hora da igreja se unir verdadeiramente. Não é só ir um pé e ficar o outro dentro aqui, mas é de ir todos juntos. Um crente lá fora faz barulho, faz, irmão, porque o crente é barulhento. Mas dois crentes, você se lembra daquela musiquinha do elefante? Mais dois crentes, 3 crentes, 4 crentes, o inferno ele bate em retirada. Eita glória, eu não tinha visto, olha. E o mais lindo de vir para Jesus é você se sentir útil nesse corpo. Eu quero te dizer, tem espaço para você, mesmo que você esteja de fora agora, mas há espaço aqui dentro para a sua serventia, para a parte do corpo que você é. Porque todos nós somos um só corpo. Ninguém aqui é mais importante do que ninguém. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há naquele que está em Cristo Jesus. Quando Deus visitou Pedro, tirou Pedro. E tem muitas pessoas que dizem, então por que Deus não livrou Tiago, só livrou Pedro? Porque a obra de Deus na vida de Pedro não tinha sido concluída. A tua vida está nas mãos do Senhor. A tua casa, a tua família, quando tu ora e apresenta nas mãos do Senhor, ela está no porto seguro do céu. Porque aonde há oração, há vitórias. Pastor, eu orei, Deus não fez a minha vontade, mas Ele fez a dele. Porque se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Quando nós chegamos aqui em Pajuçara, a gente fomos ali para a tia da minha esposa. A gente chegou lá e de tarde eu fui dormir, eu querendo dormir, mas só que o juiz fica assim, Senhor, vou pregar, Senhor. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou transmitir para o teu corpo? Porque eu não vou estar lá como um corpo estranho, vou estar lá como parte desse corpo também. Porque quem chegar aqui, tanto visitante como de dentro, é o mesmo corpo. Tem que ser a mesma recepção, tem que ser o mesmo carinho, tem que ser o mesmo afago.
tanto o grande como o pequeno, tanto como o magro, como o gordinho, como eu. Todos Deus ama e Ele não faz acepção de ninguém. E eu conversando com o Senhor de tarde, antes de dormir, eu disse: Senhor, como Tu és maravilhoso. Porque mesmo nós lá no Quixadá e a igreja Ágape aqui em Pajuçara, nós somos o mesmo corpo. Porque nós pensamos que o corpo é só o que está unido. Não, mas o corpo é aquele que está inserido sobre a cabeça. E se você está inserido sobre a cabeça que é Cristo, aonde você estiver, você faz parte do corpo de Cristo Jesus. Porque o corpo, irmão, hoje ele pode estar em vários cantos, mas no grande dia do arrebatamento, eles vão estar em um único lugar, reunido com o Senhor. Até lá nós vamos povoar, nós vamos falar sobre aonde Deus nos colocar, que Deus é bom e Ele está voltando. Esse final de semana nós estávamos lá, e eu até disse: Juliano, nós vamos aproveitar um pouquinho essa folga, nós já vamos para Pajuçara, vamos aproveitar um pouquinho. Porque esses últimos 15 dias para trás nós trabalhamos mais do que jumento de lote. Mais do que burro carregando água. Para fazer aniversário da igreja, pastor? E as lutas são grandes, as provas são grandes. Mas depois é igual a mãe e o pai. Quando chega o aniversário, diz: nunca mais eu faço aniversário. Quando passa, vira um ano, passa depois de 3 meses, já fica preparando. Assim também somos nós, irmão. Quando vem as lutas, nós queremos desistir. Mas quando chega a hora, chega o dia, que nós vemos os frutos, nós vemos Deus agir, Deus falando, nós entendemos: valeu a pena, Senhor. Valeu a pena nós padecermos, valeu a pena as lutas que nós passamos, valeu a pena as provas que nós enfrentamos para estar aqui. Não desista não. Se você está passando por uma luta, saiba que Deus é o teu refrigério. E quando chegou naquele momento que a gente viu a festa linda para Jesus, nós dizemos: Senhor, muita gente quer correr porque a gente é fraco mesmo. Muita gente a gente quer correr, quer desistir porque a gente somos pequenos. Mas Tu és grande e Tu pode todas as coisas. Você não serve um Deus pequeno, você serve um Deus grande. Quando você pensar em desistir, quando você pensar em parar, lembra que até aqui Deus te carregou, que até aqui Deus te trouxe para fazer parte deste corpo. Não vá para fora não, não saia para fora deste corpo não. Mesmo fraco, permaneça nesse corpo, a qual Deus Ele te dará força para você prosseguir. Eu quero te dizer, enquanto você está hoje sentado aqui fora, tem pessoas aprisionadas lá fora. E essas pessoas que, por mais que lá fora ele esteja, eles também, pastor Tiago, são parte deste corpo. Que parte da igreja não está mais aqui dentro, eles estão lá fora. E Deus não voltou ainda, e Deus está dando novas chances a essas pessoas voltarem para este corpo. Porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. Enquanto você está aqui sentado ouvindo essa palavra, tem pessoas que estão folheando a Bíblia, dizendo: Senhor, fala comigo. Enquanto você está aqui sentada nessa cadeira, tem pessoas recebendo diagnósticos terminais. Mas mesmo assim, mesmo eles recebendo o diagnóstico, mesmo eles enfermos, mesmo doentes, o Senhor visita eles, porque eles fazem parte do corpo de Cristo Jesus. Mesmo enfermo, mesmo doente, mesmo fraco, é corpo. Mesmo fora, é corpo. Eles não foram amputados, eles só foram separados. Mas qualquer hora você lembra do imã, qualquer hora ele pode chegar perto e fazer assim, ó, pode fazer parte novamente deste corpo. E Deus falou para mim nessa tarde, disse assim: muitas vezes nós oramos por alguém de fora e esquecemos de orar pelos da nossa casa, pelos da nossa família. Porque a Bíblia vai dizer, irmão, que o nosso primeiro ministério é a nossa família. Eu quero convidar aqui a minha esposa aqui à frente. E se você hoje se encontra aqui neste lugar feliz com o Senhor, porque se Deus te deu uma varoa, se Deus tem plano na tua casa, se Deus tem planos na tua família, eu quero te dizer, ore ao Senhor para que o diabo não venha frustrar nenhum deles. Se coloque de pé, pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado. Seja agente de Deus sobre a vida dele. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Cadê a banda? Eita, glória a Deus. Já subiu não, né? Nós vamos junto, espere.
E enquanto você pega nessa mão dessa pessoa tão bonita que está do seu lado aí, tem um mais colorido que os outros, né? Tem uns mais cabeludo, né? Que é isso, pastor, eu já fui cabeludo também, porque a velhice chegou, a idade chegou e caiu. Tem um maior, tem outros menor, mas a gravidade não vai atrapalhar a tua subida ao teu céu. A tua idade, o teu esforço não serve de nada para Deus, irmão. Mas a tua oração chega como cheiro suave até as narinas. Cadê o outro microfone? Eita, glória a Deus. E a Juliana vai louvar um louvor aqui, enquanto você pega na mão dessa pessoa. Você não vai soltar. Não deixa ela correr, não. Não deixa ela sair perto de você, não. Enquanto você está aqui, você vai orar pela sua casa agora, pela sua família. Hoje é sábado, hoje é o terceiro dia, né, pastor Tiago? O terceiro dia, você já ouviu falar sobre a unidade, você já ouviu falar que Deus é bom, e agora você vai falar para Deus o quanto Ele é bom sobre a sua vida. Hoje é noite de agradecer. Hoje é noite de você agradecer ao Senhor por tudo que Ele já tem feito sobre a tua casa, sobre a tua família. São 12 anos de acto, nada disso seria possível se não fosse a mão do Senhor sobre este ambiente. Se nós formos olhar, irmão, o número 12 na Bíblia, ele tem muito significado, pastor Tiago. Deus escolheu 12 discípulos. São 12 tribos, né? A Bíblia vai dizer que na Sião, ela tem ali as suas portas, são várias portas. São 12 horas do dia, 12 horas da noite. Tudo há um propósito, tudo há um tempo. Tudo Deus tem um cuidado sobre a tua vida. Eu quero te dizer nessa noite, começa agora a orar pela sua vida. Começa também a orar pela essa pessoa que está do teu lado aí. Clama a eles. Porque não há ferrolhos, não há porta que Deus não possa romper nessa noite. Enquanto você está aqui, dentro deste ambiente como corpo, tem pessoas precisando da sua oração. Tem pessoas lá fora e Deus vai quebrar toda a cadeia, toda a corrente. E a Juliana vai louvar nessa noite que não há ferrolhos e que não há portas que possam impedir. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, Você pode ouvir a voz do é Senhor mais hoje. doce do que o mel, Ei! que me tira desta Você é a prova viva que Deus te ama. e me leva até o céu. Através da oração, Deus te leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que Tantos perigos Deus te livrou. já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalma. Ele ainda
ela separa e ela expulsa toda obra das trevas. Não importa a idade, não importa o tamanho, não importa a estatura diante de Deus. O que importa é se nós chegarmos aqui em um só pensamento. Talvez você chegou aqui arrasado. Talvez você tenha chegado aqui pensando que não há mais saída para você. Talvez você chegou aqui pensando que não há mais solução para o seu caso. Talvez você até acha que Deus se esqueceu de você. Mas eu quero te dizer, Deus, Ele não rejeita oração. Porque a oração do crente, a Bíblia vai falar em Tiago, capítulo 5, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Essa reunião aqui, ela não surgiria efeito se nós não reverenciarmos a Deus, se nós não orássemos ao Senhor. Por isso que do início, a abertura ao fim do culto é orado, porque as bênçãos quem manda é o Senhor Jesus. E quando nós se unimos em um só lugar, como um só corpo, Deus sendo cabeça, Jesus sendo cabeça, Ele move os céus sobre este ambiente. Pois eu quero te dizer nesta noite, não importa quem você veio hoje aqui orar, se por você, por alguém que está aprisionado, se você veio orar por alguém que está aqui com você, por alguém que ficou lá fora, eu quero te dizer que Deus é Deus. E as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas. Os seus ouvidos não estão tampados. Eu quero te dizer, Deus ainda responde a oração do crente. Vale a pena sim orar. Vale a pena você parar um minuto do seu dia e dizer, Senhor, eu vou orar agora contigo. Muitas vezes você corre e busca alguém, mas esquece que aquele que pode fazer todas as coisas, muitas vezes você deixa por último. Muitas vezes você correu para um lado, correu para o outro, mas eu quero te dizer, hoje é o momento de você orar verdadeiramente ao Senhor. De olhar para você. O Senhor até aqui te trouxe, o Senhor até aqui abriu cadeias, abriu portas para te resgatar. Como também tem muitas pessoas lá fora precisando desse resgate. E você, como corpo, vai até lá e trazer aqueles que estão fora. Pois, Pai, nesta noite, Espírito Santo de Deus, eu oro pela tua igreja, Pai, porque nós não somos várias igrejas, nós somos uma só. Mesmo estando do outro lado, mesmo estando longe, quando dobra o joelho, reverencia o cabeça que é Jesus. Mesmo estando fraco ou forte, quando ora, diz o Senhor dos Exércitos. Mesmo aquele que está, Senhor, debilitado, quando ele ora, ele faz parte do teu corpo, Senhor. E o corpo de Cristo, ele é perfeito. O corpo que Cristo tem para nós é um corpo a qual nós receberemos o arrebatamento, um corpo transladado, que não haverá imperfeições, não haverá mais dores. Quando nós chegarmos lá no céu, não haverá mais sofrimento nem luto. Lá nós reinaremos com o nosso Senhor. E nós vamos chegar do outro lado e vamos dizer, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena nós chegarmos até aqui. Temos orado ao Senhor. Temos clamado a teu nome, Senhor, nesta noite. Se tem alguém hoje, Pai, que se encontra fora, que tu venha tocar agora no seu coração e que ele venha entender que a hora é agora de voltar para a tua casa, de fazer parte desse corpo, que tu tens, Senhor, um tempo, tu tens um plano, tu tens um projeto para ele. Esse plano, esse projeto não é ficar fora, mas esse plano, esse projeto é de estar aqui unidos, enquanto tu não voltar na tua casa, na tua presença.